Sou a favor do distrito puro, voto distrital puro, né? Tive a oportunidade de expor essa questão, expus também minha posição com relação ao financiamento, sou favorável ao financiamento com controle social, transparente, público, com relação também à cláusula de barreira, totalmente favorável. Eu acho que nós temos que colocar um limite na criação de partidos, e também com relação à questão da unificação do calendário eleitoral. Também sou totalmente favorável. Eu acho que eleição de 2 em 2 anos, do jeito que nós fazemos no Brasil, eu acho que é um absurdo. Nós temos que unificar e fazer uma eleição que seja, que se discuta o município, o estado e a União no mesmo período. Eu acho que isso é importante e reforça a cidadania. Quero parabenizar o Eduardo também. Eu acho que a gente colocar com transparência e com verdade aquilo que defender, aquilo que acredita é nobre, é fundamental. Eu acho que isso pode fortalecer muito a política. Oxalá todos os políticos tenham essa postura, né, de falar com verdade, com transparência e defender aquilo que acredita, independente do que vai acontecer. E parabenizar todos vocês aqui pela realização do programa, do debate. O programa é uma referência no nosso estado. O debate é uma inovação que com certeza vem dando certo, já tive a oportunidade de acompanhar temas importantes, colocar os pontos de vista para que a população possa ter informação e formar as suas convicções e as suas opiniões. Eu acho que o programa e a rádio cumprem uma função social extremamente importante para a realização desse debate. Deputado Eduardo. Bom, quero cumprimentar todos, agradecer, aí principalmente ao meu amigo, colega, parlamentar, deputado Amarildo Cruz, que fizemos aqui um debate, às vezes concordando em alguns temas, discordando de outros, mas principalmente defendendo as nossas opiniões e convicções. Eu acho que isso é importante para a população. Eu também sou a favor do voto distrital puro, mas esse está fora da reforma política hoje. Mas eu entendo que tem que se fazer alguma reforma. E eu concordo até com o distritão, mas não continuar no sistema atual. Esse sistema atual já provou, não serve para o Brasil. Não dá para fazer política, não dá para fazer campanha. Nós precisamos ter mudança. Seja lá qual for, se for para chegar no distrital puro e tiver dentro deste caminho, passar pelo distritão, eu concordo. Eu só não quero que continue do jeito que está, porque se o Congresso Nacional não aprovar nada, com certeza o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral vão aprovar regras mais duras ainda. Então eu gostaria muito que o Congresso Nacional, nesses 30 dias que falta ainda para ser aprovado qualquer tipo de reforma, para o calendário do ano que vem, passe alguma coisa, mostre ao Brasil que quer alguma mudança, nem que se essa mudança não for ideal agora, mas nós podemos pegar o caminho para chegar ao ideal lá na frente. Muito obrigado pela participação, cumprimento o meu colega e amigo, deputado Amarildo Cruz, desse debate esclarecedor para que a nossa população possa aí sim formar convicção, principalmente nos temas que mais se discutem, que é o distritão e o fundão. Se é doação pública ou é doação privada. O Amarildo defende a doação pública, eu defendo a doação privada. Mas nós dois defendemos principalmente um controle rígido da justiça em qualquer que seja o sistema. Muito obrigado. Só 3 bilhões para um fundão não é muito? Eu falei sobre isso durante o programa. Você tem hoje 800 bilhões de reais que são gastos simplesmente para colocar o horário gratuito na televisão. A Justiça Eleitoral já paga isso. De gratuito não tem nada, né? Só o nome. Não tem nada, só o nome. Na verdade ele é pago. 800 bilhões de reais, que é um dinheiro que já está previsto no orçamento, que todo ano é gasto com eleição. Então esse é um dinheiro que eu acho que é mais do que suficiente para financiar a eleição no Brasil. Você não precisa então, dessa maneira, criar uma outra rubrica no orçamento. Você não precisa de dinheiro novo, você não precisa tirar dinheiro de escola, de hospital, de creche, você não precisa de absolutamente nada disso. É só usar melhor o dinheiro que já existe para essa destinação, que é esse dinheiro que é usado, por exemplo... Acabar com o horário eleitoral seria uma sugestão? Tira e utiliza para o financiamento da campanha. A democracia tem custo. Agora, não pode ser esse absurdo que estão colocando. Por isso que eu defendo ser feito dessa maneira, mas com controle social. Que aí a sociedade vai ter um controle maior e com transparência. Uma opção de regra de transparência, que as pessoas saibam o que está acontecendo. Eu concordo com o deputado Amarildo, mas pode chegar até os 3 bilhões, mas que não tenha nova despesa no orçamento. Por exemplo, ele deu um exemplo da televisão. Tira o programa de televisão do ar, 800 milhões você já tem garantido, que já é gasto.
Você pode, eu acho que cada parlamentar pode fazer o seu sacrifício. Os deputados federais têm 16 milhões de emendas individuais cada um. E além disso, tem, eu acho que R$1 bilhão em todos os parlamentares de emenda coletiva. Acaba com as emendas coletivas. Dinheiro já está no orçamento. Pode-se usar isso para fazer as eleições sem retirar dinheiro da saúde, da educação e principalmente de infraestrutura. Tem jeito de fazer. A gente não entende, tanto eu quanto o deputado Amarildo, é porque não fazem. Mas, deputado, tirar um dinheiro de emendas, por mais que seja coletiva, não é a mesma coisa de tirar emendas de obras, de educação, porque elas são dinheiros para emendas. Eu sei, só que as emendas coletivas, na sua maioria, nunca saem. As individuais sim, que ela é obrigatória no orçamento, ela é impositiva. As emendas individuais são 16 milhões cada parlamentar, aí sim, essa sai. As emendas coletivas, uma ou outra que sai. Então você pode, estou dando um exemplo, mas você tem vários outros também. Dentro do orçamento, aí você não vai criar a despesa, você vai simplesmente modificar essa despesa, como aí deu o exemplo o deputado Amarildo com a televisão. E tem outras despesas também que você pode, dentro do orçamento, fazer. Aí eu concordo, acho 3,6, 3,3 bilhões de reais num dinheiro, mas pode abaixar isso e achar no orçamento. O que não pode é cruzar os braços e a população esperando algum tipo de reforma e o Congresso Nacional não fazer nada e largar do jeito que está. Para finalizar, o Distritão, ele não é só um meio de preservar quem já está com mandato? Eu acho. Eu não acho. Eu acho porque ele, com certeza, ele facilita muitas coisas para quem já tem mandato. Acho que esse Congresso está pensando muito neles. Eu acho que é por isso que eu sou a favor do voto distrital puro. Uma lista, por exemplo, os votos, se você tiver financiamento privado e os mais votados apenas serem os eleitos, o que vai ser da representatividade? Onde vão estar os pequenos segmentos? Onde vão estar os pobres? Onde vão estar? Você vai estar lá, você vai ter os com terra, mas você não vai ter a representatividade, por exemplo, do sem terra. Você vai ter lá os banqueiros, mas você não vai ter o bancário. Você vai ter o dono da escola, mas você não vai ter o professor. Você diminui a representatividade, isso é ruim para a democracia. Eu sou totalmente, acho um absurdo essa proposta. Você tem que garantir a representatividade. Ou seja, o segmento ele não tem dinheiro, mas ele representa um segmento muito importante, uma quantidade de gente muito grande na população. O Congresso não tem como não ter ele lá dentro para poder representar os interesses daquela parcela da sociedade. Senão, se você tiver financiamento privado e apenas os mais votados que estão eleitos, você vai ter um Congresso só de gente abastada. Você pega e faz uma eleição nesse sistema e você vai ver que com certeza os eleitos vão ser aqueles que têm mais recursos. A regra democrática não pressupõe isso. Nós temos que ter representatividade dentro do Congresso, principalmente dos pobres, dos classe média e da classe alta. Todo mundo tem que estar representado. Um sistema que oprime uma dessas parcelas não tem legitimidade e não tem o mesmo grau de representatividade que um sistema democrático precisa ter. Agora, pensando só do jeito que o deputado Amarildo disse nesse pensamento, por exemplo, vou citar alguns exemplos. Como é que pode ter representatividade um sujeito no estado de São Paulo que virou deputado federal com 100 votos? Porque quando você elege um fenômeno tiririca, com 1,5 milhão de votos, ele leva 5 deputados federais. 4 anos no Congresso Nacional, dando desgaste, não sabendo o que vai votar, estragando o que precisa votar, vendendo seu voto. Ele não tem comprometimento com nada. Se a presunção da democracia é o voto, se a representação é popular em cima do voto, nada mais correto do que eleger os mais votados. O tempo em que nós precisávamos de ter as coligações, de ter o voto proporcionalizado, foi-se o tempo que, quando terminou a ditadura, nós precisávamos nascer uma democracia forte, com representação em todas as categorias. Quem disse hoje que o MST não tem grandes representantes e forte, e só porque não vai ser um dos mais votados? Aqui o Mato Grosso do Sul é um exemplo. O deputado federal mais votado do Mato Grosso do Sul, o Zeca do PT. Os votos dele com o trabalho que ele tem nessas categorias e nessas classes representadas. O que eu entendo hoje, no momento, o pior que está para o Brasil é continuar do jeito que está.
Acesse paginabrasil.com, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação.